Cachorro de milionário. Cava incansavelmente o jardim. Quando o homem vê o buraco, fica em choque. Ele achava que era só mais uma mania do seu cachorro mimado. Até que viu o que estava enterrado ali. E naquele instante, tudo o que ele acreditava sobre sua fortuna desmoronou. As colinas de Santa Bárbara descansavam sob um céu acinzentado e silencioso. A brisa cortava suavemente os ciprestes que cercavam a mansão de Charles Donovan, uma construção monumental que lembrava as vilas renascentistas italianas, com colunas de mármore reluzente, vitrais coloridos e tapetes persas que contavam histórias esquecidas. Lá dentro, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo leve tilintar de gelo em um copo de uísque. Charles, de terno impecável e olhos vazios, observava o mundo do alto de sua varanda ornamentada. A solidão era sua única companhia, desde que perdera sua esposa, Helena, em um acidente trágico 2 anos antes. Desde então, ele havia se trancado naquele império dourado, onde a beleza da arquitetura contrastava com o vazio de sua alma. A única presença constante em sua vida era Max, um pastor belga de pelagem escura e porte imponente, que fora adotado pouco tempo após a morte de Helena. O cão era mais do que um animal de estimação, era um sentinela silencioso da dor, de seu dono. Mas ultimamente, Max havia mudado. Em vez de repousar à sombra dos arcos de pedra ou rondar o salão principal, ele passava horas parado em frente a um setor esquecido do jardim. Um pequeno trecho onde flores não cresciam, onde nem o jardineiro ousava pisar. Era como se aquela parte do terreno estivesse congelada no tempo. Charles começou a perceber. Primeiro, achou que fosse coincidência. Depois, passou a observar. Todas as manhãs, Max ia até aquele canto e ficava ali, sentado, imóvel, com os olhos fixos no chão. Rosnava baixinho, como se estivesse protegendo algo invisível. Quando Charles tentou se aproximar, Max ficou entre ele e o espaço, como se estivesse guardando um segredo antigo. Intrigado, Charles chamou o jardineiro, Miguel, e pediu para escavar a área. Miguel hesitou. Essa parte foi um pedido da senhora Helena. Disse que nunca deveria ser tocada. Charles sentiu o sangue gelar. Ele não se lembrava disso. Helena havia plantado todo aquele jardim com amor obsessivo, cada flor em seu lugar, cada curva desenhada por sua mão. Mas por que teria ela isolado justamente aquele pedaço? Naquela noite, o milionário não dormiu. Caminhava pelos corredores em mármore, as memórias de Helena ecoando pelas paredes. O riso dela, o perfume suave, as danças espontâneas na sala de música. E agora Max, olhando-o de longe, como se soubesse algo que ele não sabia. Na manhã seguinte, Charles tomou uma decisão. Mandou Miguel cavar, apesar dos protestos. Max ficou agitado, tentou impedir, rosnou, chorou, mas Charles insistiu. Quando a pá encontrou algo duro sob a terra, o jardineiro parou. As mãos trêmulas puxaram uma pequena caixa de madeira antiga, lacrada com ferragens enferrujadas. Era pesada e estava trancada. Charles levou a caixa para o salão principal, enquanto Max latia desesperadamente. Sentado à mesa, respirou fundo antes de forçar o fecho. A tampa cedeu com um rangido, revelando uma série de cartas amareladas, diários e um colar de pérolas, o favorito de Helena. E no fundo, uma foto em preto e branco de Helena, com um outro cão, quase idêntico a Max. Ele folheou as cartas com pressa. Eram mensagens nunca entregues, confissões, palavras que Helena escrevera nos meses finais de sua vida. Ela sabia que estava doente, escondia os sintomas para protegê-lo, mas mais do que isso, ela falava de reencarnação, de memórias preservadas e de um guardião que estaria sempre ao seu lado.
Ela terminava com uma frase: quando sentir que o jardim te chama, é porque chegou a hora de lembrar. As mãos de Charles tremiam. As peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça que ele nunca soube estar montando. Max se aproximou, agora calmo. Deitou ao lado do colar, como se reconhecesse aquele objeto, como se reconhecesse aquele nome. A ficha caiu. Max não era apenas um cão adotado. Ele era o mesmo cão da foto, o mesmo olhar, o mesmo instinto. Helena havia deixado aquele espaço como um santuário, como um portal para a lembrança. E Max era a prova viva de que o amor, de alguma forma inexplicável, transcende até mesmo a morte. O coração de Charles, antes de pedra, rachou pela primeira vez em anos. Ele caiu de joelhos e chorou, não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que só quem perdeu tudo poderia entender. O céu nublado parecia carregar algo mais do que um prenúncio de chuva naquela manhã. Um silêncio estranho pairava sobre a propriedade Donovan, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. Charles, recém-saído de uma noite inquieta, observava pela janela da biblioteca enquanto Max desaparecia atrás da estufa abandonada. O cão estava estranho há dias, inquieto, atento, farejando lugares onde nunca antes se interessara. Mas hoje havia algo diferente, um foco obsessivo. Max cavava, não como quem procura diversão ou um osso antigo. Ele cavava como quem precisa encontrar algo. Suas patas negras cortavam a terra com uma fúria determinada. A pelagem coberta de poeira, o focinho sujo e os olhos em brasa. Charles, curioso, aproximou-se devagar, murmurando o nome do cão. Max, que diabos você está fazendo aí, garoto? O cão ignorou, como se não pudesse ouvir, como se estivesse em transe. Charles, impaciente, ergueu a voz. Eu disse para parar. Nada. Com o coração acelerado e a mente repleta de possibilidades, Charles se abaixou, tocou o ombro de Max e o afastou levemente. Foi então que viu. Entre a terra úmida e as raízes antigas, surgia uma borda de madeira envelhecida, coberta de musgo, mas com o mesmo tom exato da antiga caixa de joias de Helena. Seu coração disparou. Aquela caixa, há anos dada como perdida, no mesmo dia em que sua esposa morreu de forma tão inesperada. Uma queda nos degraus da escada principal, disseram os médicos. Acidente, fatalidade. Mas a caixa desaparecera junto com algo mais. A aliança dela. Charles caiu de joelhos, as mãos sujas tremendo enquanto puxava a caixa do solo com cuidado. Max se sentou ao lado, ofegante, mas sereno, como se dissesse: você precisava ver isso. Ao abrir a tampa, um cheiro adocicado de madeira antiga escapou. Lá dentro, a aliança de ouro reluzia intacta, repousando sobre uma seda desbotada. E ao lado dela, um pequeno bilhete, dobrado cuidadosamente. O papel estava amarelado, mas a caligrafia era inconfundível. Era dela, Helena. Se você encontrar isso, Charles, então a verdade finalmente encontrou o caminho. Não foi um acidente. Ele estava aqui naquele dia. E Max, ele viu tudo. As palavras perfuraram Charles como lâminas. O bilhete continuava, com mais linhas tremidas. Eu escondi essa caixa porque descobri tarde demais. Achei que o jardim seria o lugar mais seguro. Mas se Max está cavando, é porque você já desenterrou algo dentro de si. Perdoe-me. Proteja Max. Confie nele. Charlie sentiu o chão sumir. A cabeça girava. Helena havia escondido isso? Quem ele? O que Max tinha visto? O passado, cuidadosamente sepultado em memórias borradas, voltava com força. As brigas silenciosas entre Helena e seu cunhado, Victor, irmão de Charles, administrador de parte da fortuna Donovan.
As visitas insistentes, os olhares longos, a desconfiança de Helena. Charles ignorara tudo isso. E agora, a lembrança de uma frase dita por Victor após o funeral voltava como um soco. Algumas coisas é melhor não saber. Max agora encarava Charles de forma firme. Não havia mais dúvidas. O cão sabia. Sempre soube. Talvez fosse isso que o corroía por dentro. Talvez por isso tenha ficado ao lado de Charles todos esses anos, não por fidelidade apenas, mas por dever. Max se levantou, deu alguns passos, olhou para trás como quem convida. Charles, hesitante, seguiu. O cão o levou até a escada lateral da mansão, a mesma onde Helena caiu. Lá, Max parou. Farejou um dos degraus e rosnou baixo. E então começou a cavar ali também. Entre as fendas da pedra antiga surgiu um pequeno pedaço de tecido, um lenço de bolso bordado com as iniciais VD Victor Donovan. Charles cambaleou para trás. Naquele instante, a realidade caiu como uma avalanche. Helena não havia tropeçado. Ela não caiu. Ela foi empurrada. E Max, o fiel Max, viu. Guardou o segredo. Esperou o momento certo. Esperou ele estar pronto para enfrentar a verdade. Charles caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso de anos de silêncio e dor finalmente se transformava em algo maior, propósito. Abraçou Max, sujando o terno de terra. Obrigado, meu amigo. Eu não estava pronto antes, mas agora estou. Max deitou ao seu lado, finalmente em paz. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia respirar. Mas Charles sabia. Aquilo era só o começo. Agora precisava confrontar Victor e descobrir até onde ia o buraco que Max começou a cavar. O céu se fechava sobre Santa Bárbara como uma cortina de chumbo. Nuvens pesadas se acumulavam sobre a mansão Donovan e um vento úmido cortava o ar com presságios que Charles não ousava ignorar. A brisa parecia sussurrar, como se a própria natureza conspirasse para desenterrar verdades esquecidas. Diante do terreno escavado por Max, Charles permaneceu imóvel por longos minutos. O chão, agora revirado e desnudado, expunha uma ferida, antiga da propriedade e da alma do próprio dono. Miguel, traga os homens. Quero tudo escavado, mas com cuidado. Nenhuma raiz deve ser cortada, nenhum pedaço de terra desperdiçado. O jardineiro assentiu, surpreso com a urgência. Na voz de Charles, era a primeira vez, em todos os anos de serviço, que o patrão se envolvia tão diretamente com algo fora da biblioteca ou da adega. Enquanto as pás mergulhavam na terra úmida, Max se manteve ao lado de Charles, como um vigia. O cão não latia, não se agitava, apenas observava. E Charles, silencioso, afundava-se em lembranças que preferia nunca revisitar. Era uma tarde de outono. O sol filtrava-se pelas copas alaranjadas, enquanto Helena percorria o jardim com o velho álbum de fotos em mãos. Estavam em silêncio, até que ela mencionou o irmão dele, Victor, de novo. Você não percebe, Charles? Ele está tentando se infiltrar. Nas contas, nos papéis, até nas decisões que eram só nossas. Helena, ele sempre esteve por perto. Você está vendo fantasmas onde não há. E você não quer enxergar? A discussão ecoava como um sussurro dentro de sua mente. As palavras na época pareciam exageradas, mas agora o som metálico da pá batendo em algo sólido o arrancou das memórias. Senhor Donovan, gritou Miguel, achamos outra caixa. Charlie se aproximou devagar. A terra ao redor havia sido removida com precisão, revelando uma caixa de metal escura, trancada com um cadeado enferrujado. Max deu um passo à frente, rosnando baixo, como se advertisse. Tenha cuidado. A caixa estava intacta, mas o tempo havia cobrado seu preço. O metal estava corroído, o cadeado quase desfeito.
Mesmo assim, algo nela exalava uma energia estranha, densa, como um segredo esperando para ser libertado. Charles sentiu o peito apertar. A ansiedade misturava-se à culpa, e uma pergunta latejava em sua mente. Estou pronto para saber o que aconteceu com Helena? Com mãos trêmulas, afastou os funcionários. Pegou um pé de cabra e, com esforço, arrebentou o cadeado. Um estalo ecoou no ar carregado. Ao abrir a tampa, o cheiro de ferrugem e mofo o atingiu. Dentro havia documentos antigos, uma fita de vídeo mini-DV, o tipo usado em câmeras portáteis, e um envelope lacrado com cera vermelha. Charles o reconheceu. Era o selo do escritório antigo de Helena. Um E estilizado, envolto por folhas de era. Ela usava aquilo apenas para documentos extremamente pessoais. Ele pegou o envelope hesitante. Max, o que eu vou encontrar aqui? O cão sentou-se lentamente, com o olhar fixo em Charles, como se dissesse: a verdade dói, mas liberta. O envelope estava frágil. Ao romper o selo, encontrou uma carta escrita com traços precisos, porém acelerados, como se a urgência tomasse conta de Helena naqueles instantes finais. Charles, se você está lendo isto, é porque a caixa foi encontrada. E se foi encontrada, é porque algo deu errado. Eu temi por minha vida nos últimos dias. Victor me confrontou. Disse que eu precisava me afastar dos negócios, que estava causando problemas para a família. Eu gravei nossa conversa. Está na fita. Não confie nele. Se algo acontecer, e comigo, olhe para Max. Ele viu tudo. Ele lembra. E agora, você precisa lembrar também. Charles sentiu um calafrio percorrer a espinha. As mãos apertavam a carta como se quisessem sugar mais verdade dela. A fita de vídeo, velha e coberta de poeira, era a peça final, a chave para algo que ele não queria mais ignorar. Miguel, disse com a voz grave, traga uma TV com entrada para essa fita. Rápido! Enquanto o jardineiro corria, Charles permaneceu ajoelhado diante da caixa, como um penitente diante do altar. Max deitou-se ao lado dele, a cabeça repousando suavemente sobre as patas. Um silêncio pesado tomou conta do jardim, apenas interrompido pelo farfalhar das folhas. A verdade estava prestes a sair do solo, não só da terra, mas também da alma de um homem que por anos viveu em negação. O velho gravador repousava sobre a escrivaninha da biblioteca como uma relíquia esquecida de outra era. Charles Donovan estava parado diante dele, imóvel, os olhos fixos na fita cassete recém-retirada da caixa metálica. Ao seu lado, Max mantinha a respiração controlada, como se também soubesse que aquele momento mudaria tudo. As cartas lidas minutos antes ainda estavam sobre a mesa, pesadas como chumbo. Victor está envolvido em algo grande e sujo. Eu não posso calar. Se algo me acontecer, saiba que não foi acidente. Eles estão manipulando os contratos da empresa, Charles. Estão usando seu nome sem você saber. E o sócio, aquele novo, o que você confia, ele não é quem parece ser. Cada frase escrita à mão por Helena pulsava com desespero e amor. Ela queria protegê-lo e pagou com a própria vida. Com dedos trêmulos, Charles pressionou o botão de play. A fita chiou antes de uma voz suave, levemente ofegante, surgir no silêncio. Se essa gravação chegou até você, é porque algo aconteceu comigo. Charles, meu amor, perdoe-me por não ter contado tudo antes. Eu não queria te assustar, mas precisava descobrir a verdade por mim mesma. A voz de Helena encheu o cômodo como um fantasma doce e poderoso. Charles sentiu o coração se apertar. Ela continuava. Eu descobri que Victor e Lúcio, o novo sócio, estão desviando recursos, forjando documentos. Eu os confrontei discretamente. Mas ontem Victor veio até mim, disse que sabia onde eu tinha escondido aquilo. Me ameaçou. Charles
Se Max estiver com você, então ele cumpriu sua promessa. Ele viu, ele entendeu. Eu pedi a ele que me protegesse, que ficasse de olho em tudo. Ele é especial, mais do que você imagina. Confie nele. Um chiado tomou conta da gravação por alguns segundos, antes de um último trecho ainda mais arrepiante. Max, guarde ele, guarde por mim. Você é o último pedaço de mim que poderá salvá-lo. A fita parou. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Charles caiu na poltrona de couro, a respiração curta, o peito pesado. Aquelas palavras o atravessavam como estilhaços. A cadela Max, o mesmo nome. Ele sempre achou que tivesse escolhido esse nome aleatoriamente ao visitar o abrigo, meses após o funeral. Mas agora a lembrança voltava com clareza. Na ficha de adoção estava escrito apenas: Maximus, animal resgatado, encontrado próximo ao portão norte da mansão Donovan. Charles nunca questionou. O cão estava ali, calmo, ferido, mas com aquele olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Era como se já o conhecesse, como se estivesse esperando. O que antes parecia coincidência, agora soava como destino. Max se aproximou devagar. Colocou uma das patas sobre o joelho de Charles e o olhou nos olhos. Havia ali algo mais do que fidelidade. Havia entendimento, um pacto silencioso selado com o tempo e a memória. Charles acariciou a cabeça do Eugão, os olhos marejados. Você era dela, não era? Você a amava e agora está aqui por mim. Max abanou o rabo uma vez. Depois se dirigiu à lareira apagada. Com o focinho, começou a arranhar uma das pedras laterais. Charles, confuso, levantou-se. O que é agora, garoto? Aproximou-se e, ao tocar a pedra solta, sentiu que ela se movia. Forçando com ambas as mãos, puxou a peça. Atrás dela havia um espaço oco, e dentro dele um pequeno pendrive e uma folha amassada com letras em vermelho. Entregue isso a alguém de confiança, não à polícia e não a Victor. O coração de Charles parecia explodir no peito. Pegou o pendrive, conectou ao notebook da biblioteca. Os arquivos se abriram. Contratos adulterados, mensagens trocadas entre Victor e o sócio Lúcio, gravações em áudio de telefonemas secretos, tudo ali. A verdade completa. Helena havia reunido provas e tentava protegê-lo. Até o fim. Max deitou-se ao lado dele como quem finalmente cumprira uma missão. Charles apertou os olhos, lutando contra as lágrimas, mas elas vieram. Lentamente, e pela primeira vez ele não as conteve. Eu nunca te ouvi, Helena, mas agora eu ouço cada palavra. Ele olhou para Max. E você foi meu guardião esse tempo todo. Você é meu herói, garoto. Max ergueu a cabeça e descansou-a no colo de Charles. A tempestade chegou como uma orquestra furiosa. Relâmpagos cortavam o céu de Santa Bárbara com precisão quase teatral, iluminando por breves instantes a fachada da mansão Donovan, como se quisessem arrancar dela seus segredos mais profundos. Charles estava inquieto. Max desaparecera. Desde o final da tarde, o cão não fora visto. Nenhum latido, nenhum arranhão na porta, nenhum sinal de que ainda rondava os corredores da mansão. E isso, mais do que qualquer carta ou fita, causava a Charles um medo visceral. O vento uivava como um lamento vindo do além. E entre cada trovão, ele ouvia o eco do nome que não conseguia tirar da mente. Helena. Max, pensou. Ele sabe de algo. Ele está mostrando o caminho. Pegando uma lanterna, Charlie saiu pela porta lateral da mansão, enfrentando a chuva, como quem atravessa o próprio passado. Desceu pelos degraus de pedra, cruzou o jardim alagado e correu até onde as sombras se tornavam espessas. Foi então que viu Max, molhado até os ossos, com a pelagem escura colada ao corpo. O cão cavava com uma urgência quase sobrenatural aos pés de uma velha árvore.
Aquela árvore. O carvalho centenário onde Helena costumava passar tardes inteiras lendo romances clássicos, envolta em mantas e fragrâncias suaves. «Max!» gritou Charles, aproximando-se com o coração na garganta. «O que você encontrou agora, meu velho?» O cão não parou. Suas patas arrancavam pedaços de raízes antigas e lama úmida, até que o som de algo metálico ressoou entre a terra. Charles se abaixou, ajudando com as mãos. Minutos depois, juntos, expuseram a tampa de um cofre embutido no solo, envolvido pelas raízes grossas, como se a natureza tentasse esconder o segredo para sempre. A combinação estava desgastada, mas ainda funcional. E dentro, protegidos por uma estrutura metálica à prova d'água, repousavam pastas plásticas com documentos bancários, registros de transferências internacionais, extratos de contas em paraísos fiscais, tudo com nomes que Charles conhecia, e com outros que desejava nunca ter visto ali. Entre os papéis, uma folha dobrada. Envelope branco, caligrafia familiar. Para Charles, se você chegou até aqui, então já sabe que eles me calaram. Com mãos trêmulas, ele abriu. Meu amor, se você está lendo esta carta, significa que Max te levou até onde eu não pude mais estar. Descobri coisas terríveis, Charles, e sei que isso pode destruir tudo o que construímos, mas não posso calar diante do que vi. Victor está por trás de esquemas que vão muito além da empresa. Lavagem de dinheiro, tráfico de influência, chantagens. E agora, ele teme que eu fale. Na noite passada, ele me ameaçou. Disse que eu deveria desaparecer por bem, que ninguém acreditaria em mim, mas eu acredito em você. Sempre acreditei. E por isso deixei Max. Ele sabe, ele viu e ele te guiará. Confie nele. Ele é meu último pedido de socorro, o último elo entre nós dois. Você pode querer vingança, Charles, mas te peço, escolha justiça. Por mim, por você, por Max. Com amor eterno. Helena Charles apertou a carta contra o peito. A chuva encharcava seu rosto, misturada às lágrimas quentes que não mais escondia. Tudo fazia sentido. Cada passo, cada rosnado, cada cavada de Max era uma batida no portão do passado. Uma verdade clamando por libertação. Max se aproximou. Deitou a cabeça no colo de Charles, exausto, mas sereno. Missão cumprida. E agora era a vez de Charles decidir. Levantando-se devagar, Charles pegou os documentos, a carta e, com Max ao lado, voltou para a mansão. Ele não era mais o mesmo homem que se afundava em uísque e saudade. Agora era um viúvo em luta, um homem guiado pelo amor e pela verdade. E ao entrar pela porta principal da casa, encontrou Victor, molhado, em pé, parado na sala como um intruso que já não tem mais onde se esconder. Estava te procurando, disse Victor com o falso tom calmo de sempre. Charles olhou para Max. O cão se posicionou à frente, firme, olhos cravados no homem que um dia fingiu ser família. E eu acabei de te encontrar. O amanhecer trouxe um silêncio incomum à propriedade Donovan. Após a tempestade da noite anterior, o ar estava denso, pesado, como se o mundo ainda aguardasse o desfecho de algo que estava prestes a acontecer. Charles passou a madrugada revisando os documentos, as provas que Helena reunira, contratos fraudulentos, extratos bancários e a carta final, estavam agora separados, digitalizados e prontos para serem entregues às autoridades. A cada página lida, a imagem de Victor como traidor se tornava mais clara, mas o que Charles não esperava era o quão profundo e perigoso aquele buraco era. Ele mal teve tempo de tomar o primeiro gole de café quando o som estridente do alarme da mansão ecoou pelas paredes de mármore. Por um segundo, seu corpo congelou. Depois, tudo aconteceu rápido demais. Max, até então deitado sob seus pés, saltou como uma flecha, rosnando ferozmente em direção à porta do escritório.
Seu pelo eriçado e o latido grave avisavam. Havia perigo real ali. Charles correu até o painel de segurança. As câmeras mostravam uma figura encapuzada entrando pela lateral da casa. Alguém que conhecia bem a propriedade. Em poucos segundos, a imagem revelou quem era. Rodrigo, um dos antigos seguranças da família. Demitido meses antes por suspeitas de roubo, mas agora de volta. E com um propósito claro: recuperar os documentos, silenciar a verdade. O invasor subiu as escadas rapidamente. Charles trancou o escritório, encostando-se à porta. O coração disparava como um tambor. Do outro lado, passos apressados. E então, o som brutal de algo chutando a madeira. "Entrega os papéis, Charles!" gritou a voz abafada. "Isso não é só sobre você. Tem gente poderosa envolvida. Você não sabe com quem está mexendo." Max estava em posição de ataque entre o dono e a porta, os olhos cravados no batente como se enxergasse através da madeira. Outro chute. A maçaneta girou com força. Charles pegou o telefone e discou para a polícia. "Polícia!" disse com voz urgente. "Estou sendo invadido. Tenho provas contra meu irmão e seus sócios. Eles mandaram alguém para me silenciar." Do lado de fora, a porta cedeu. Bum! Rodrigo entrou com violência, uma barra de ferro na mão. Mas antes que pudesse dar 2 passos dentro do escritório, Max saltou. Com precisão quase sobrenatural, o cão mordeu o braço do agressor, fazendo-o soltar a barra e cair de joelhos com um grito agudo. Max não hesitou. Latiu. Avançou. O manteve imóvel, sem crueldade, mas com firmeza implacável. Seus dentes pressionavam com força suficiente para dominar, sem ferir mortalmente. Charles observava, paralisado, a coragem daquele animal que, há tempos, não era apenas um cão. Ele era o último desejo de Helena, seu protetor, seu guardião. Rodrigo tentou se debater, mas Max rosnou mais alto, os olhos cravados no invasor com uma fúria serena que dizia: "Não mais, aqui não." Minutos depois, as sirenes ecoaram no portão da propriedade. A polícia entrou. Encontrou Rodrigo subjugado, os documentos intactos sobre a mesa, e Charles, pela primeira vez em anos, com o olhar firme de quem agora sabia exatamente quem era e o que tinha que fazer. O delegado examinou os papéis. Com as luvas, olhou para Charles com seriedade. "Senhor Donovan, isso aqui é grande. Vamos precisar da sua colaboração total. Mas, com isso, conseguimos abrir uma investigação formal contra seu irmão. E muita gente vai cair." Charles assentiu, ainda tremendo. Max sentou-se ao seu lado, ofegante, mas alerta. O delegado olhou para o cão e sorriu, impressionado. "E esse aqui salvou sua vida, pelo visto." Charles afagou a cabeça de Max. "Ele salvou mais do que isso. Salvou minha alma." Horas depois, enquanto a luz do sol entrava novamente pelas janelas do escritório, Charles se viu sozinho com Max. A mansão, pela primeira vez, parecia respirar com leveza. Como se, após anos de silêncios e mentiras enterradas, finalmente houvesse espaço para a verdade florescer. Ele se ajoelhou diante do cão, tocando suavemente seu rosto. "Você fez o que ninguém mais fez, garoto. Você me manteve vivo, me manteve no caminho. Você era os olhos dela, os olhos que vigiaram o mal até ele se revelar." Max olhou com doçura. Depois de tanto proteger, ele finalmente descansava em paz. A noite caiu sobre Santa Bárbara como um véu de luto silencioso. Na sala de espera, iluminada por luzes frias e brancas, Charles Donovan estava sentado, imóvel, com as mãos entrelaçadas no colo e os olhos vermelhos de exaustão. O sussurro do monitor cardíaco soava constante e hipnótico, como se cada bip dissesse: "Ele ainda está aqui." Max, o cão que salvara sua vida, agora estava entre a vida e a morte. O confronto deixara marcas. No embate com Rodrigo,
Max fora atingido por um golpe de barra de ferro no flanco. Ainda assim, não recuou. Lutou. Protegeu. Até que a polícia chegasse. E agora, jazia sedado numa pequena sala de cirurgia, seu corpo coberto por gás e curativos, mas sua respiração, embora fraca, ainda firme. Charles não falava, apenas chorava. As lágrimas escorriam silenciosas, mas densas, carregando anos de dor, arrependimento, solidão e uma saudade insuportável de Helena. Pela primeira vez desde sua morte, ele chorava não por perder, mas por ainda ter algo a proteger. Ele se levantou e se aproximou do vidro. Max estava deitado, um cateter na pata, o peito subindo e descendo lentamente. Seus olhos estavam fechados, mas sua expressão era serena, como se dissesse: a missão foi cumprida. Charles encostou a testa no vidro gelado e sussurrou com a voz embargada: você não foi só um cão. Você foi meu guardião. O guardião dela. O último pedaço dela neste mundo. Fechou os olhos e relembrou. Helena rindo enquanto lia sob o velho carvalho. Helena escondendo cartas nos cantos do jardim. Helena sussurrando para Max, como quem confia um segredo ao vento. E agora, Max, o elo que resistira ao tempo, as mentiras, as perdas. Charles deslizou a mão até o bolso. Puxou a carta dela, aquela escrita na véspera de seu desaparecimento, e a leu novamente, baixinho, como se estivesse contando uma história de ninar. Com Max ao seu lado, você encontrará o caminho. Ele é a ponte, ele é o aviso, ele é o amor que resta. As palavras pareciam mais reais ali, naquele hospital frio do que nunca. Eu prometo, Max, sussurrou. Charles, aproximando-se da cama do animal quando a enfermeira o permitiu entrar. Eu vou até o fim com isso. Victor será desmascarado, e todos que permitiram que a Helena fosse silenciada vão cair, não por vingança, mas por justiça. Max não reagiu, mas seu peito ainda se movia. Charlie se sentou na poltrona, ao lado, pegou a pata do cão com cuidado e a envolveu entre as suas. Lá ficou por horas, observando-o respirar, lutando contra o sono. E em meio ao cansaço, um pensamento o atravessou com força. Max cumpriu sua missão. Agora é a minha vez. Na manhã seguinte, com o sol filtrando pelas cortinas da clínica, Charles Donovan saiu pela primeira vez em semanas com a cabeça erguida. Levava uma pasta preta sob o braço e dentro dela o dossiê completo. Todos os documentos reunidos por Helena. Todas as provas. Todas as verdades. Na sede da promotoria pública, entregou o material diretamente ao procurador. O que está aqui vai derrubar nomes grandes, incluindo o do meu irmão. Não me importo com o escândalo. Quero apenas justiça. E a verdade, enfim, limpa. O procurador o olhou sério. Com isso, Sr. Donovan, você não está apenas entregando documentos. Está iniciando uma guerra. Charles respirou fundo e respondeu com calma. Que comece então. 2 semanas depois, Victor Donovan foi preso. As imagens tomaram conta dos noticiários. Empresários, políticos e até ex-funcionários da mansão foram investigados. A Operação Jardim da Verdade se tornou um marco nacional. E no centro da história estava o homem recluso que decidiu sair das sombras e o cão que nunca deixou de vigiar. Naquela mesma noite, Max voltou para casa. Mais magro, ainda fraco, mas vivo. Charles o recebeu na porta com um cobertor e um sorriso contido, mas cheio de alma. Bem-vindo de volta, meu velho herói. E diante do velho carvalho, onde tudo havia começado, Charles construiu um pequeno altar. Lá, enterrou as cartas de Helena, não como quem esconde, mas como quem planta. E ao lado instalou uma placa de bronze com os dizeres: para Max, que cavou mais do que a terra, cavou até a verdade, e nos salvou a todos. O salão nobre do Fórum de Santa Bárbara estava tomado por flashes, câmeras, microfones e olhos ansiosos.
Jornalistas de todo o país disputavam espaço, enquanto o público aguardava algo nunca antes visto. Um milionário recluso, envolto em mistérios, prestes a romper o silêncio. No centro do palco, Charles Donovan, de terno cinza escuro e olhar firme, caminhava até o púlpito com passos calmos, porém determinados. Ao seu lado, o centro das atenções. Max, agora recuperado, com uma faixa azul clara no pescoço que dizia herói de coração. O país inteiro assistia ao vivo. Charles ajustou o microfone, respirou fundo e começou. Durante anos, vivi cercado de silêncio, mentiras e arrependimento. Após a morte da minha esposa, Helena, mergulhei em uma escuridão da qual achei que nunca sairia. Mas alguém nunca desistiu de mim. Um cão, um guardião, um amigo. E hoje estou aqui por causa dele. O público prendeu a respiração. Max não foi apenas um animal de estimação. Ele foi os olhos de quem já não podia mais falar. As patas que cavaram não só a terra do nosso jardim, mas também a verdade que tantos tentaram esconder. Max me guiou para cartas, cofres, provas e memórias. Tudo deixado por Helena antes de morrer. Ela sabia e confiou nele. E ele nunca a decepcionou. As câmeras focaram em Max, que permanecia sereno ao lado de Charles. Um murmúrio emocionado correu pelo salão. Estou aqui para apresentar oficialmente todas as provas. Estão entregues às autoridades, e o país merece saber a verdade. Mas mais do que isso, merece ouvir essa história. Ele ergueu uma das cartas de Helena e leu um trecho. Se você chegou até aqui, Charles, é porque Max nunca te abandonou. Ele é o último pedaço de mim, o último amor que deixei. E com ele, deixei a verdade. As palavras ecoaram, fortes, inquestionáveis. O procurador-geral tomou a palavra, confirmando a autenticidade das provas e o início de um processo contra Victor Donovan e seus cúmplices. O escândalo explodiu como um raio na imprensa. Mas o que realmente viralizou, o que capturou corações, foi Max. A imagem dele ao lado de Charles na coletiva rodou o mundo. As redes sociais explodiram. Em poucas horas surgiram hashtags como Dream, Max o Herói, Olhos de Helena, Justiça com Patas. Pessoas enviaram cartas, flores, brinquedos, medalhas simbólicas. Escolas fizeram homenagens. Crianças desenhavam Max com capa de super-herói. Um veterinário anônimo doou uma medalha de honra com a inscrição: ao guardião que nunca descansou até que a verdade viesse à tona. Alguns dias depois, o céu de Santa Bárbara estava límpido, com nuvens finas e um vento suave, que acariciava as colinas. Charles caminhava lentamente pelo cemitério da cidade, Max ao seu lado, com passos ainda um pouco lentos, mas dignos. Diante do túmulo de Helena, Charles parou. Havia trazido flores e algo mais, a carta, aquela última que ela escrevera como um sussurro ao futuro. Ele se ajoelhou, puxou o envelope do bolso e, com voz baixa, começou a ler. Meu amor, espero que, quando esta carta chegar a você, algo dentro de você tenha despertado. Eu sei que pode parecer injusto eu ter guardado segredos, mas tudo o que fiz foi para te proteger. E mesmo que eu parta, quero que saiba que te amei em cada segundo da minha vida. A voz de Charles embargou. Max estará aí. Ele é mais do que imagina. É a bússola, o elo, o último amor da minha alma. Charles parou, olhou para Max, que agora estava sentado com a cabeça levemente inclinada, os olhos brilhando com ternura. Você foi mais leal do que qualquer humano, meu amigo, disse ele, acariciando a cabeça de Max com delicadeza. Eu achava que tinha te salvado, mas fui eu quem foi salvo. Ele colocou a carta dobrada diante da lápide, entre as flores, e ficou em silêncio por alguns instantes. O vento soprou mais forte. Uma folha caiu sobre o túmulo.
Max se levantou, deu um passo à frente e deitou-se ao lado da lápide, como se soubesse exatamente o que significava estar ali. Charles sorriu. Pela primeira vez, sem dor. A verdade havia vencido. A memória de Helena estava limpa. E Max, o cão que cavou além da terra, agora era símbolo de tudo o que ainda havia de puro, forte e redentor neste mundo. Meses se passaram desde a coletiva de imprensa que abalou o país. Victor Donovan e seus cúmplices foram julgados e condenados. O escândalo, que antes ameaçava consumir a reputação dos Donovan, se transformou em uma poderosa história de coragem, justiça e lealdade, guiada por um homem quebrado e um cão que jamais desistiu. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Charles, antes recluso, frio, ensimesmado, agora caminhava entre corredores cheios de latidos, rabos abanando e olhos esperançosos. A antiga mansão nas colinas de Santa Bárbara havia mudado. Agora, seu nome era outro, Refúgio Max. Onde antes havia luxo silencioso, agora havia vida. Onde antes se ouviam passos solitários sobre mármore, agora corria a energia vibrante de cães resgatados, cada um com uma história, cada um com uma segunda chance. Charles transformara sua dor em propósito, e a mansão, que um dia fora símbolo de solidão, agora era um lar de recomeços. Ele caminhava lentamente pelo antigo salão principal, agora convertido em um centro veterinário, onde voluntários atendiam animais feridos e abandonados. Ao seu lado, como sempre, Max, já mais velho, mas ainda imponente. Agora símbolo da fundação, com um retrato em grande escala na entrada do refúgio e uma estátua de bronze no jardim. Havia algo de mágico em ver aquele cão ali, como se mesmo sem palavras ele dissesse: "Você encontrou o caminho, Charles." Um grupo de crianças visitava o refúgio naquele dia. Entre elas, uma garotinha de cabelos cacheados se aproximou de Max com uma flor em mãos. "Ele é o verdadeiro herói, né?" perguntou, olhando para Charles. Ele sorriu, ajoelhando-se ao lado dela. "É, ele é mais do que isso. Ele me ensinou a amar de novo, me ensinou a ouvir, mesmo quando não há palavras." A menina ofereceu a flor para Max, que delicadamente a pegou com a boca e a colocou no colo de Charles. O gesto, simples e puro, era o resumo perfeito de tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Charles caminhou até o carvalho antigo. O jardim havia sido preservado como estava, na época de Helena, agora convertido em memorial. No centro, um banco de pedra com uma inscrição: "Onde há amor, a verdade floresce." Charles sentou-se ali. Max deitou-se aos seus pés. O silêncio era sereno, não mais pesado. Ele tirou do bolso um pequeno caderno de anotações, o mesmo que Helena costumava usar para escrever frases soltas, reflexões e poemas. Abriu em uma página marcada por uma pétala seca. A verdadeira riqueza não está nas paredes que construímos, mas nas pontes que criamos entre corações. Helena Donovan Charles fechou os olhos por um instante, deixou o vento passar pelo rosto. Pela primeira vez, sentia paz. Não a paz do fim, mas a do recomeço. Ele havia perdido muito, sim, mas ganhara algo imensurável: propósito. Hoje, o Refúgio Max é reconhecido nacionalmente. Resgata, trata e encaminha centenas de cães abandonados por ano. Realiza feiras de adoção, campanhas de conscientização e projetos educacionais com escolas. Charles se tornou a alma do projeto, um homem transformado, guiado não por cifras, mas por sentimentos. E Max continua ali. Não apenas como um cão, mas como o elo eterno entre dor e cura, perda e redenção, silêncio e amor. Seu nome agora inspira pessoas, histórias, canções, livros e sempre, sempre corações. O sol se põe nas colinas, tingindo o céu de dourado.
Charles está no jardim, sentado no banco sob o carvalho. Ao seu lado, Max repousa, sereno. Ambos observam os novos filhotes correndo pelo gramado. Charles sorri. Acho que ela estaria orgulhosa, garoto. Max ergue levemente a cabeça e o encara com olhos calmos, profundos. Depois volta a deitar, a respiração tranquila. O vento sopra suave. Pétalas caem das árvores. E naquele instante, a história se encerra. Mas o legado, esse florescerá para sempre. Essa foi a história de Max, o cão que cavou a verdade com as próprias patas e despertou a humanidade no coração de um homem que havia desistido de sentir. Em um mundo cheio de mentiras enterradas, Max nos mostrou que a lealdade verdadeira é silenciosa, mas jamais invisível. Que mesmo sem palavras, os animais podem ser faróis, guiando-nos de volta àquilo que realmente importa: amor, justiça e conexão verdadeira. E você, já teve um animal que mudou sua vida de forma inesperada? Um olhar, uma pata estendida, um gesto simples que transformou tudo? Conte sua história nos comentários. Queremos ouvir você. Sua experiência pode inspirar alguém a adotar, a cuidar, a acreditar de novo. Curta este vídeo se Max tocou seu coração. Compartilhe com alguém que ama os animais tanto quanto você. Inscreva-se no canal para mais histórias reais e emocionantes como essa. Histórias onde os verdadeiros heróis têm 4 patas e um coração que nunca desiste. Até a próxima história. E nunca se esqueça: às vezes, o maior amor da sua vida entra em casa, caminhando sobre patas.